Olá, estou de volta com você nesse segundo bloco para falar agora sobre técnicas de abordagens. As melhores e mais avançadas técnicas que você pode utilizar hoje para poder melhorar os resultados nas suas vendas e na sua empresa. No primeiro bloco eu falei sobre as 3 leis de vendas. Agora, a primeira técnica de abordagem interessante para você utilizar imediatamente é uma técnica chamada reframe. O que vem a ser o reframe? Reframe significa entender aquele pedacinho de filme na tela mental do seu cliente. Ou seja, em outras palavras, entender o pensamento dele, entender o que ele está querendo, o que ele está pensando. Um grande erro no processo de vender alguma coisa é quando o profissional de vendas ele começa a falar muito sobre as características e o benefício do seu produto ou serviço e mesmo assim sem saber se é o que o cliente quer ouvir ou não. O melhor profissional de vendas que tem é aquele que sabe fazer perguntas. As perguntas são as respostas para você alavancar os seus resultados. Você precisa saber fazer perguntas. E o reframe vem a ser isso, técnicas de perguntas. Perguntar o quê, Rodrigo? Perguntar o que o cliente está pensando, tentar descobrir o pensamento dele, aquela telinha mental que está passando na cabeça dele. Um exemplo, imagina que dentro da sua organização, chega um profissional e fala assim: chefe, as vendas caíram nesse mês, estou muito preocupado. O chefe, o supervisor de vendas então, alguém que entende da técnica do reframe, começa a fazer perguntas para esse profissional, para entender o que está passando na cabeça dele. A primeira pergunta que ele faz é: as vendas caíram em relação ao quê? Em relação a quê? E aí então o subordinado ele diz o seguinte: as vendas caíram em relação ao mês passado, chefe. No mês passado, nós tínhamos os melhores resultados. Foi recorde de vendas na empresa. Pois bem, a primeira conclusão que se tira é que as vendas não caíram tanto assim. Elas caíram um pouquinho em relação ao mês que foi recorde. A segunda pergunta que o supervisor faz é a seguinte: quem da sua equipe de vendas é que está mal? Aí ele fala: a equipe de vendas do Carlos está mal. Quais os vendedores específicos da equipe do Carlos que estão mal? Ah, o João, chefe. O João esse mês não foi muito bem, não. O João esse mês ele caiu muito suas vendas. Quanto especificamente ele caiu? Não, chefe, ele caiu aí uns 20%, 30%. Entenda o que eu quero dizer. O vendedor chegou na sala do chefe desesperado dizendo: as vendas caíram esse mês, porque na cabeça dele ele acabou de ter informação que o João diminuiu em 20% suas vendas. Mas o João foi o único vendedor da equipe do Carlos, de todas as equipes da empresa, que caiu um pouco as suas vendas. E aí então o que acontece? O profissional que não entende muito de reframe, generaliza, chega no chefe dando uma informação: as vendas caíram esse mês. E com isso fica todo mundo desesperado se não souber fazer perguntas. Esse é um exemplo que eu te dou para mostrar para você quão importantes são as perguntas. As perguntas são as respostas. Lembre-se, o melhor vendedor e aquele que tem a chave na mão, que está com a vara de pescar na mão, é aquele que sabe fazer perguntas. Sempre termine uma frase no seu processo de vendas com uma pergunta. Você entende o que eu estou falando? É o que eu acabei de fazer. Eu terminei a minha frase com uma pergunta. Quando você tiver alguma dúvida do que perguntar, você pode perguntar para o cliente: você já ouviu falar a respeito disso? Porque o que acontece? Enquanto o cliente estiver respondendo as suas perguntas, é você que está no controle. Se o cliente começa a fazer perguntas, você acabou de passar a vara de pescar para ele. Se ele vira e fala: quanto custa? Mas qual o prazo de validade? Isso você responde e faz uma pergunta logo em seguida. Quanto custa? O preço é tanto, esse preço está bom para o senhor? E sempre faça perguntas para poder entender o que está passando na cabeça dele. A próxima técnica de abordagem é a técnica chamada refraseamento. Entenda uma coisa: você que está me assistindo agora, a pessoa que você mais gosta no planeta Terra é de você mesmo. É verdade, nós seres humanos somos egoístas de alguma maneira, não tem o que fazer a respeito disso. O nome mais bonito que tem no planeta, o som mais agradável para você é o seu nome. A pessoa que você mais gosta é você. Sabendo disso, o que você precisa fazer então? Você precisa falar sobre o seu cliente, falar o nome dele, falar sobre o que ele gosta de ouvir, porque para ele a pessoa mais importante que tem é ele mesmo.
para que você não cometa nenhum tipo de erro no processo de vender um produto ou serviço, utilize a técnica do refraseamento. Em outras palavras, fale as mesmas palavras, utilize o mesmo vocabulário que o seu cliente está utilizando. Se eu dissesse uma palavra para você agora, por exemplo, abacaxi. Esse programa está passando em várias empresas de todo o Brasil. Então tem muita gente me assistindo agora. Eu tenho certeza que em cada cabeça de cada pessoa que está me vendo no programa agora, passou uma imagem mental diferente. Talvez você tenha pensado na fruta do abacaxi. Talvez você tenha lembrado de um pepino. Talvez você tenha pensado num problema. Talvez você tenha imaginado um gostinho azedo ou mais ácido. O fato é, o vendedor, aquele profissional de vendas que realmente quer alavancar os seus resultados, ele não corre riscos. Quando um cliente fala abacaxi, ele não vai correr o risco de falar, eu sei do que o senhor está falando, de uma fruta. Eu sei o que o senhor está falando está falando de um problema. Não. O vendedor experiente, o que ele deve fazer? Ele deve utilizar o mesmo vocabulário do cliente. Se o senhor está falando de abacaxi, então é de abacaxi que nós vamos falar. Qualquer que seja o abacaxi que o senhor esteja pensando. O fato é, não corra nenhum tipo de risco. Se o cliente fala, o preço está caro, você não vai falar, o custo está alto, você vai falar, o preço está caro. É exatamente a mesma palavra que ele utilizou. Essa técnica, ela é imprescindível para elaborar uma proposta de vendas. Quando você está fazendo uma entrevista, um briefing, para poder entender o que o seu cliente está querendo comprar, principalmente se você trabalha com prestação de serviços, é importante que você escute com as duas antenas bem ligadas e anote todas as vezes que ele falar uma frase. Olha, eu estou querendo trabalhar a qualidade. Você escreve qualidade. Por exemplo, a minha profissão, eu dou treinamento em organizações na área motivacional, na área de vendas, na área comportamental. Este ano a gente já deu treinamento para grandes empresas por todo esse país. Você pode depois visitar meu site e conhecer quem são os clientes. O que eu treino com a minha equipe de vendas quando um cliente, quando uma empresa liga no meu escritório para contratar o Rodrigo Cardoso? Primeira coisa que eu treino as pessoas, escutem o que o cliente está querendo e utilize na proposta as mesmas frases. Se o cliente fala, olha Rodrigo, aqui nós precisamos aumentar as vendas, adivinha o que vai escrito na proposta? Aumentar as vendas. Se o cliente fala, aqui nós precisamos aumentar nosso lucro e maximizar os resultados, adivinha o que vai escrito na proposta? Aumentar o lucro e maximizar os resultados. Talvez para você e para mim significa a mesma coisa, mas na cabeça do cliente, se você repete exatamente a frase que ele utilizou, adivinha o que acontece? Ele vai adorar você. Ele vai falar, caramba, até que enfim eu encontrei uma empresa que se preocupa comigo, que está prestando atenção naquilo que eu estou pedindo, naquilo que eu quero. Então lembre-se dessa técnica do refraseamento. Não invente moda, não reinvente a roda. Utilize a mesma frase que o seu cliente está utilizando quando ele está pedindo um produto ou um serviço para você. Bom, a próxima técnica que eu quero te apresentar é a técnica da pergunta ou. Já que um vendedor experiente é aquele que sabe fazer perguntas, é melhor então que você utilize perguntas nas quais as duas possíveis respostas te interessam. Eu sei que nas minhas palestras eu brinco algumas vezes com quem é solteiro, né? Eu pergunto assim, você é solteiro? Aí sempre tem alguém que levanta a mão lá, um ou outro levanta a mão. Os solteiros eu digo o seguinte, você quer marcar um encontro com uma menina ou com um rapaz, se você é mulher, obviamente, o que você vai fazer? Você vai ligar para ele ou para ela e não vai perguntar, olha, você está livre na terça-noite? Porque se você fizer isso, ele vai dar duas respostas, sim ou não. Então, se você é um profissional de vendas, está assistindo o meu curso agora, já vai aprender mais uma coisa. Quando você ligar para marcar um encontro, você vai perguntar, você está livre na terça ou na quarta? E aí a pessoa vai responder para você, uma das duas, porque são as duas respostas que te interessam. Aí, de repente, ela responde assim, na quarta. Aí você faz a próxima pergunta. Quando é melhor para a gente se encontrar? Às 7 ou às 8 da noite? Ou seja, você vai utilizando perguntas ou, das quais as duas respostas são válidas. Então leve isso para a sua empresa, para o seu negócio no dia a dia.
Quando você for marcar uma entrevista, uma reunião com qualquer cliente, utilize a técnica da pergunta ou. Ligue para ele e pergunte: quando é melhor nós nos encontrarmos? Na segunda-feira ou na terça? Ele vai responder. Se ele responder terça, na parte da manhã ou na parte da tarde? À tarde, às 3 ou às 4, que horas é melhor para o senhor? E você vai fazendo perguntas das quais qualquer uma das respostas te interessam. Diferente de você perguntar para ele: você está livre na terça? A gente poderia se reunir na terça? Outro erro gravíssimo é quando um vendedor já utiliza a pergunta negativa. Você não gostaria de encontrar comigo? Adivinha qual a resposta do cliente? Não, ele já começou no negativo. Você não queria fazer isso? A resposta vai ser não. Quando um cliente fala muito não para você, utilize isso a seu favor. Eu fiz isso uma vez. Uma vez eu liguei para um cliente, quando eu trabalhava com engenharia, e disse para ele: Sr. Fábio Pardini, eu lembro até hoje o nome dele, ele era de uma construtora. Eu disse para ele: o senhor tem alguma coisa contra a gente marcar uma reunião? E ele disse novamente não. Quando ele disse não, eu falei: já que o senhor não tem nada contra, quando é melhor para o senhor, de manhã ou de tarde? Aí não teve jeito, né, pessoal? Eu consegui marcar a minha reunião e ali gerou muitos negócios no futuro. Pois bem, agora que você aprendeu algumas técnicas de abordagens, eu vou ensinar para você a mais avançada ferramenta de vendas da atualidade. O nome dessa ferramenta é Rapport. Rapport, sintonia, empatia. Isso é o que tem de mais avançado hoje em dia. Para você ter uma ideia, uma vez dando um treinamento para o Bradesco, eu lembro de uma vendedora, que eu tenho esse depoimento dela, que ela disse assim para mim: Rodrigo, é impressionante, depois de eu aprender as técnicas de Rapport, em 2 dias, na segunda e na terça-feira, depois que eu fiz o seu curso, eu consegui vender mais previdência privada do que no mês anterior inteirinho. Gente, por que eu estou te contando isso? Só para fazer que você fique atento ao que eu vou te ensinar agora. É muito poderoso. O Rapport é uma técnica que funciona e ela pode dar muitos resultados. Pois bem, o que consiste o tal do Rapport? Rapport, na verdade, significa sintonia e empatia. Lembra que eu já te falei que as pessoas gostam mais delas mesmas? Você gosta mais de você, o seu cliente gosta mais dele. Então entenda uma coisa. Segundo a programação neurolinguística, existem 3 tipos de pessoas. Quais são esses tipos? Quais são essas pessoas? Primeiro, existem as pessoas que são visuais, existem os auditivos, existem os sinestésicos. Se você não sabe o que é sinestésico, sinestésico significa sensação física, sentimento. Qual a diferença dessas pessoas? Vem comigo, olha só. O visual são aquelas pessoas que falam muito rápido porque elas veem imagem na cabeça delas, elas tentam descrever as imagens, elas comem o R, comem o S, você não entende nada do que elas estão falando, elas se movimentam muito rápido, elas não erram português, elas erram concordância verbal, porque elas são muito afobadas. Esses são os visuais. Eles tentam descrever as imagens que eles veem na cabeça de forma visual porque muda a imagem muito rápido. Você já conhece ou já ouviu alguém assim? Pois bem, o auditivo são pessoas que falam de maneira mais pausada. Porque primeiro eles escutam o vocabulário em seu cérebro. Eles escolhem o melhor e depois, então, eles permitem que essas palavras saiam de sua boca. Normalmente eles pronunciam todos os R's e todos os S's. A concordância verbal é perfeita. Esses são os auditivos. E o sinestésico? O sinestésico. Ele primeiro precisa sentir, para depois falar. Quando você vai cumprimentar um sinestésico, você dá a mão para ele e ele dá as 2 mãos, porque ele precisa de proximidade, ele quer te abraçar. Enquanto o visual bate a mão e faz yes, o sinestésico está querendo proximidade. Pois bem, por que eu te contei isso? Para te dizer uma coisa: o seu cliente, ele é ou visual, ou auditivo, ou sinestésico. É claro que eu não vou querer aqui nesse programa te ensinar 200 horas de curso que eu fiz na Austrália, nos Estados Unidos, de programação neurolinguística. Eu tive com um papo, o homem que inventou a PNL, chamado Richard Bandler, lá em Orlando, na Flórida. Não dá pra gente ensinar isso aqui, mas tem uma coisa que eu posso te ensinar e que eu tenho certeza que você vai adorar. Como estabelecer o rapport com pessoas visuais, auditivas e sinestésicas. Na dúvida, o que você deve fazer? Copia a pessoa.
Mas, Rodrigo, copia como? Copia em todos os aspectos. Copia no tom de voz, no jeito de falar, na velocidade da fala, nos gestos, nas ideias. Ou seja, quanto mais parecido você ficar com seu cliente, melhores serão os resultados. Dizem que a primeira impressão é que fica, não é? Eu vou falar uma coisa para você. Rapport é tão instantâneo que eu arrisco a dizer que ele vem antes da tal da primeira impressão. Rapport é alguma coisa inconsciente. Quando você encontra alguém que está com a mesma movimentação física que a sua, o mesmo tom de voz, você então entende melhor essa pessoa. Daqui a pouquinho eu vou dar um treinamento aqui em Curitiba para uma empresa chamada Itapemirim. Eu vou falar sobre como surpreender o seu cliente, sobre atendimento ao cliente. E eu lembro que lá eu digo o seguinte: quando um cliente chega bravo por qualquer momento que tem, o cliente chega reclamando. Ele fala assim: olha, eu estou muito bravo porque o copinho de água está quente, o café está frio. O que o motorista deve fazer? Ele deve falar com o cliente no mesmo tom de voz que ele. Eu entendo o senhor, eu concordo com o senhor e no lugar do senhor eu estaria do mesmo jeito. O que não deve ser feito é mudar o tom de voz. Eu entendo o senhor, calma, eu concordo com o senhor. O cliente não vai nem ouvir nada, ele vai ficar muito bravo com você. Pois bem, se você quer melhorar as suas vendas, copie o cliente em todos os aspectos. Se ele cruzou os braços, o que você vai fazer? Dá um tempinho, cruza o braço também. Aí ele descruzou o braço, pôs a mão no bolso, você dá um tempinho e faz a mesma coisa. Não vai fazer isso igual sombra, né? Senão ele vai achar que você está copiando ele, vai falar que você está fazendo, certo? Agora, você já faz isso de forma natural, é que você talvez não esteja percebendo. Mas normalmente no dia a dia, você copia os gestos das pessoas que você gosta, você copia o jeitão de falar das pessoas que você ama, das pessoas que são importantes para você. Então, a partir de hoje, se você quer aumentar suas vendas, preste atenção. Não é o seu cliente que tem que ficar igual a você. É você que tem que sair da zona de conforto e ficar igual ao cliente. Por que aquela amiga Rosemary Bevilacqua do Bradesco, em 2 dias vendeu mais do que no mês anterior inteirinho? Porque antigamente ela era sinestésica, ela sentava na cadeira para vender uma proposta e ela sempre falava de maneira muito pausada. Imagina um cliente mais agitado que chega: olha, eu estou querendo saber como é que eu faço com o meu futuro, vê aí para mim uma proposta. Ela: calma, meu senhor, eu vou falar sobre o seu futuro, sobre a importância de ser um assegurado. Ninguém vai aguentar isso. As pessoas gostam de pessoas parecidas com elas mesmas. Pois bem, para você melhorar os seus resultados em vendas, a partir de hoje, tome uma decisão. Fique igual ao seu cliente, o mais parecido com ele possível. E então, ninguém te segura. Ele vai se apaixonar por você, vai criar uma empatia e vai ser muito mais fácil utilizar as 3 leis de vendas, as técnicas de abordagem e tudo que você está aprendendo nesse curso de vendas desse dia de hoje. Daqui a pouquinho a gente vem para o próximo bloco para nós falarmos sobre os 4 passos do fechamento em vendas. Porque existem muitos clientes com muita iniciativa e pouca acabativa. Você vai aprender no próximo bloco como fechar a sua venda e sair com um contrato assinado. Até daqui a pouquinho, eu volto já.